Amém, pessoal. Vamos abrir ali em Mateus, no capítulo 6. Então, no que diz respeito à oração, antes da gente entrar mais especificamente no raciocínio de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena ponderação, porque como a gente tem falado sobre a espiritualidade e o desenvolvimento da espiritualidade do discípulo, e mais especificamente sobre a oração, a gente pode imaginar que a gente começa a colocar uma burocracia no relacionamento com Deus, ou como se Deus fosse, se não for desse jeito, se não falar assim, se não orar assim, eu não ouço, eu não respondo. E a gente vai virando religioso na nossa boa intenção. E o que mais tem em movimentos religiosos aí, em denominações religiosas, é curso de oração, curso de intercessão, curso para isso, curso onde dogmatiza a espiritualidade. E o que a gente está fazendo é justamente o contrário. A gente está desburocratizando a oração. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo, se não é o seu caso, você conhece alguém que você sabe que é extremamente ignorante, mas de uma sinceridade verdadeira na prática da espiritualidade, seja na sua fé supersticiosa, cheia de ritos, cheia de coisas, e que você olha, você fala, meu Deus, nada a ver, mas você vê que a pessoa é sincera, uma tia, uma avó, uma vizinha, pessoa que você conhece, que na ignorância dela recebeu milagres. Então, a primeira ponderação que eu quero fazer com vocês, antes de a gente se aprofundar mais sobre isso, é que eu gosto onde no Salmo diz que Deus está perto, junto de todo coração quebrantado, contrito e sincero. Então, apesar da minha ignorância, apesar do modo com que eu faço as coisas, seja todo equivocado, o que é real para Deus é a sinceridade no coração, é a verdade no coração, é um coração entregue genuinamente. Agora, o modo que isso se pratica, se muitas vezes está equivocado, é uma outra história. Então, quando a gente passa a meditar e entender a partir de Jesus qual é o modo de uma espiritualidade saudável, não é para que você desdenhe da ignorância alheia, e muito menos para que você tenha raiva da hipocrisia religiosa. Porque um exemplo simples, essa semana retrasada, nós estávamos almoçando e a minha filha ela não queria comer peixe. Então a gente serviu salmão para ela. E aqui ela falou, é frango? E começou a comer. Eu falei, aham. E ela comeu tudo. Porque o que eu queria? Que ela ficasse alimentada. Se a infantilidade dela fez com que deixa ela pensar o que ela quiser, mas o que para mim era importante era a saúde dela, era que ela ficasse nutrida, alimentada, mesmo que na infantilidade ela estivesse comendo uma coisa achando que era outra. Então, o que eu quero dizer isso? Jesus usou um exemplo semelhante, ele diz, olha, vocês que são macaquinha, maus, eu sou um ser mau, que um dia eu quero bom, outro dia eu estou azedo, penso assim. Imagine o Pai, ele fala, imagine Deus, que não tem frescura, que não tem média, que não tem nhanhanhã. O Deus da religião, não, ele é fresco, se não for do jeito dele, ele fica bravinho. Não, agora o Jesus, o Deus da graça, não tem essa. Se eu, na minha humanidade relativa, tenho esse olhar de, olha, o que eu quero é o seu bem, imagine Deus a respeito de uma pessoa na sua ignorância, mas com uma sinceridade real no coração. Então, e um exemplo mais claro isso é Mateus 7, onde Jesus, falando com a loucura da religião, ele dá um exemplo que às vezes a gente passa batido, que é onde ele fala muitos naquele dia, falando de lobos, de falsos profetas, da hipocrisia religiosa que estava encalacrada naquele pessoal. Ele fala que muitos naquele dia dirão, mestre, em teu nome eu expulsei demônio, curei enfermos, e tudo aquilo que muitos de vocês já leram. E ele fala, mas eu não te conheço.
Só que a gente não se dá conta que, ainda assim, apesar da safadeza daquelas pessoas, ainda assim os milagres estavam acontecendo, ainda assim pessoas estavam sendo libertas. Por quê? Porque Deus não está refém de mim. Deus não está refém de líder religioso. Deus pula, salta o safado, o hipócrita e vai até a pessoa de coração sincero. Então, às vezes, você, a sua tia, a sua avó, viveu a vida toda num ambiente opressivo, legalista, cheio de idiotice religiosa, mas ali, na sinceridade, muita coisa boa de Deus aconteceu na vida da pessoa. Por quê? Porque Deus não está refém de nada. A soberania da graça de Deus pula o safado, pula o lobo, pula o falso profeta, pula a minha própria ignorância e me alcança quando há em mim ou em quem for sinceridade, quebrantamento, verdade. Então, tudo que a gente está vendo aqui não é para burocratizar a coisa, pelo contrário, é para que isso deixe de acontecer. E mais ainda, é o entendimento que a espiritualidade de Jesus, que eu aprendo com Jesus, e agora pensando mais especificamente no Pai Nosso, é para trazer um modo de trazer um equilíbrio para a minha mente, para que a minha mente seja saudável, para que o meu olhar para a vida seja equilibrado, seja limpo, para que não somente eu seja curado, não para somente eu tenha uma vida piedosa, sincera, mas a minha sinceridade faça com que a minha mente se equilibre. Porque a gente já viu isso, principalmente na semana passada e retrasada, o que a hipocrisia e a superstição e a magia e a barganha pode fazer com a mente humana, de ansiedade, de realidade paralela, enfim. Quando você entende isso e resolve isso na sua mente, você pode meditar no que Jesus fala a respeito para não colocar mais empecilho, pelo contrário, entendendo que, olha, Jesus está me ensinando o modo saudável de eu caminhar com a minha mente numa espiritualidade equilibrada, limpa, mas ainda assim com graça e misericórdia com a ignorância dos outros e com a bobeira que eu vejo que é uma bobeira nos outros. Entenderam? Então, colocando isso, a gente já viu, em especial na semana passada, que quando a gente começou a meditar na oração, no Pai Nosso, que não tem como eu entrar nesse assunto, e tanto que eu não tinha entrado nesse assunto da oração do Pai Nosso, sem que ficasse claro para mim que não era um mantra, que não eram palavras mágicas, que não era uma troca com Deus, que uma vez que eu diga essas palavras, Deus fica na parede obrigado a me responder. Não é um sim salabim em nome de Jesus e o milagre acontece porque eu disse, porque eu verbalizei, porque oração não é uma vocalização, não é uma expressão vocal, mas antes de tudo e sobretudo é quando a minha mente, o meu ser, os meus processos interiores são levados a Deus. Como Paulo diz, eu levo cativo todos os meus pensamentos a Deus, para que a minha interioridade, a minha mente, o meu pensar se volte para o Evangelho, para que eu tenha uma referência do que é vida, do que é saudável. Então eu não tenho pudores, eu não tenho assuntos que eu não trato, porque eu entendo que tudo em mim já está claro a Deus. Deus sabe ao meu respeito até o que eu não sei. Então, uma vez que eu entenda isso, eu faço disso uma forma proposital, porque no meu natural eu não sou assim. Então, propositalmente, eu começo a focar, a me educar, a orar, a passar a minha mente em tudo que eu faço, de maneira a voltar tudo para Deus, tendo no Evangelho a minha referência. Quando eu entendo isso, eu oro para o Pai Nosso não como uma reza, não como um conjunto de palavras, não como um negócio que agora nós vamos invocar o poder de Deus. Não, mas como um conteúdo. Jesus, quando propõe o Pai Nosso, antes disso ele já diz o que não é a oração. E quando ele fala, ó, isso não é, e a gente já viu o que não é.
Então, quando ele propõe o Pai Nosso, ele coloca qual é o padrão, a referência, o modo, uma arquitetura de pensamento para que eu olhe a vida, para que eu faça com que os meus processos mentais tenham uma referência no que Jesus ora no Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso deixa de ser uma mecânica, mas sim uma referência para o meu olhar, uma referência para que a minha mente pense, uma referência para que os meus pensamentos se elevem. Então, quando eu entendi isso, eu vejo que cada frase, tudo que Jesus disse na oração do Pai Nosso, ele começa a me dar essa peneira para limpar os meus pensamentos, essa peneira para lavar o meu interior, esse modo pelo qual a minha mente, o meu olhar para a vida será purificado a partir do Evangelho. Então, assim, se você não está pegando, eu vou, para não cansar quem está aqui sempre, volta e ouça tudo que a gente falou nas últimas 4 reuniões, que vai dar uma referência para você entender tudo que eu estou falando hoje. Então, quando eu entendo isso, a gente viu na semana passada a primeira referência, a primeira realidade que Jesus me propõe para que essa arquitetura na minha vida interior tenha solidez. Ele começa falando Abba, ou Pai. E a gente viu que isso, por mais simples que pareça, porque isso a gente está acostumado, a gente nasceu no ocidente da terra, com raízes católico-evangélica, então isso é normal, mas isso é uma revolução. Porque a gente viu que se de um lado nós temos o Deus impessoal do budismo, do hinduísmo e de muitos ismos que até creem em Deus, mas é um Deus longe, distante, que não se relaciona, que não intervém. Então não existe milagre, não existe troca, não existe perdão, não existe misericórdia, não existe envolvimento divino comigo em nada, porque eu estou aqui precisando melhorar por minha conta e risco. Se de um lado eu tenho isso, do outro lado eu tenho o Deus do livro, do judaísmo, do islamismo, do cristianismo, que é o Deus que supostamente já intervém, que se relaciona, só que é um Deus que se relaciona com meritocracia, é um Deus que legalista, moralista, e ele propõe modos pelo qual ele vai se agradar da pessoa ou a pessoa se condenará. Então, o que introjeta naqueles que seguem esse Deus pessoal, porém legalista, é culpa, medo, angústia, porque ele até intervém, porque o milagre até acontece, ele até se relaciona comigo, mas a moralidade, o legalismo da relação faz com que eu seja uma relação solene, com medo, o Deus longe, que não pode saber o que eu penso, o que eu faço, onde eu coloquei a mão, o que eu assisti, porque a relação também vai ficando adoecida, porque em ambos os casos a referência só é o homem, é antropocêntrico, ou seja, tudo depende de mim. Mesmo naquele Deus que se relaciona, é um Deus que depende de mim. O que eu faço me salva ou me condena. E daí vem Jesus e lança uma bomba na mente daqueles que estavam ouvindo. Ao invés de ele se dirigir a Deus como Deus soberano, grandioso, ele começa e diz Abba, que é essa explosão de um Deus que não somente intervém, mas é um Deus Pai. Um Deus que é íntimo, um Deus que não tem essas moralidades e frescuras da religião, mas um Deus que se relaciona comigo com graça, com perdão, com misericórdia, que está próximo e em meu favor. Então, quando Jesus propõe isso, e eu disse isso extensamente na semana passada, ele coloca um novo paradigma, um novo conceito, uma nova realidade para aquelas pessoas, para que o olhar delas sobre Deus mudasse. E a gente viu que o problema para que isso aconteça é que a nossa mente ela está adoecida por referência familiar,
pai que não se relaciona, ou pai ruim, ou mãe ruim, ou carente, ou sozinho, família destruída, de um lado. E do outro lado, o cara vai para a igreja, a referência que ele tem de Deus é esse Deus maluco, um Deus que se importa com o cabelo, com a roupa, com a fumada, com a bebida, com um monte de coisa. Então tudo na mente dele está confusa. E o único modo para que isso se cure na minha mente e o meu olhar sobre Deus seja de um Deus Abba é somente através da renovação do meu entendimento a partir da encarnação da graça em Cristo. É quando eu vou entendendo, discernindo, compreendendo Deus em Cristo, o meu olhar vai se curando. Colossenses fala, e toda a plenitude de Deus está em Cristo. E o verbo Deus se fez carne em Cristo. Então, eu compreendo Deus, o Deus Pai, o Deus Abba, o Deus que está em meu favor, como Ele me trata, como Ele me enxerga, como Ele me ama, como Ele me cura, não mais com Salomão, com Davi, com quem for, é só em Cristo. Ali a revelação é plena. E eu dei 2 exemplos, tanto do modo como Jesus tratou, em especial um exemplo, como Jesus tratou aquela mulher pega em adultério, onde ele propôs o princípio da vida, que aquilo faria mal, mas na hora de tratar com ela, ele não levou aquilo em consideração, ele só olhou a angústia daquela mulher, a dor daquela mulher. Então ele se relacionou com ela com um olhar de graça e acolhimento. E tudo mais, era só para ela e para as pessoas, mas Deus se relaciona comigo por pura e exclusivamente graça. E eu só entendo isso, e o meu olhar só vai se purificar sobre isso, quando eu me dou o trabalho de olhar para Cristo e aprender dele. Então, esse foi o primeiro pilar que a gente lançou. Eu entendo que a oração do Pai Nosso vai ser essa peneira, essa limpeza interior, essa educação da minha mente que vai processar tudo em Deus, que vai me dar uma referência do que pensar, de como orar, de como me relacionar com Deus e com a vida. Primeiro, quando Deus se torna para mim Abba. E eu só entendo isso com a graça de Deus em Cristo. Já a segunda coisa que ele lança, e que a gente também passa despercebido, é que ele diz Abba. Só que ele não fala Abba meu, ele fala Pai, Abba nosso. Aqui é uma outra bomba. Porque aqui, quando eu entendo que toda essa realidade poderosa de quem Deus não é só minha, não é do meu gueto, do meu grupo, da minha comunidade, mas é um Deus de todo ser humano. Aqui acaba qualquer frescura nas minhas orações de um Deus que é um Deus lobista, um Deus corrupto que eu oro para que Ele me coloque lá naquele emprego. Não interessa se 10 vão se arrebentar, mas eu quero lá. Porque Deus está em meu favor, porque Ele é Deus meu. Jesus fala, não, Ele é Deus nosso. Quando o nosso se coloca como consciência de oração, eu começo a entender que Ele não é Deus somente das nossas afinidades. Um Deus do meu grupo, um Deus de evangélicos, de católicos, de cristãos, de brasileiros perfeitos. Ele é o Deus daquele que eu não gosto. Ele é o Pai daquele que eu tenho raiva. Ele é Pai daquele que me fez mal. Ele é Pai, Ele é Abba, Ele é carinhoso, Ele é gracioso, Ele ama, Ele perdoa aquele que me passou a perna. Aquele que eu tenho nojo, aquele que eu não quero cumprimentar, aquele que eu tenho arrepio. E quando eu começo a olhar para Deus a partir de Jesus, e tendo essa referência,
Eu vejo o quanto eu ainda sou fresco, caprichoso, desdenhoso. A minha fé é de seita, é de grupinho, é de Deus está confinado a nós aqui. Então nós oramos para que não chova. Não interessa se a falta de chuva vai matar plantações, mas não pode chover, porque eu não quero. Sabe essa espiritualidade de playboy? Eu oro para que Deus me dê um carro. Não importa se o que o carro vai produzir vai matar a criação, mas eu quero o carro. Então, quando eu entendo isso, eu vou começando a peneirar e a filtrar muita coisa que em mim, em nome da fé, se tornou uma prática de oração, se tornou motivo de campanha, se tornou motivo de reza brava. Porque em nome de Deus nós estamos buscando coisas que dizem respeito só a mim ou só ao nosso grupinho. Agora, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para o que Jesus me propõe, eu vejo que sim, Ele é um Deus Abba. Ele é um Deus que me acolhe, que me perdoa, que não me julga, que me propõe princípios de vida, mas que não está refém deles. Ele me acolhe apesar deles, mas que não é só meu, não está confinado a mim. E quando eu começo a entender isso, então se a primeira realidade que eu coloquei para vocês na semana passada é a minha consciência, o meu olhar, o meu interpretar sobre a oração, sobre esses processos, esses padrões de conteúdo para minha mente, tem como referência o Deus Abba. O segundo é que a minha consciência com relação ao outro tem que ser de graça, tem que ser de misericórdia, tem que ser de solidariedade, tem que ser de empatia, porque uma consciência de Deus de graça em mim, que não desencadeia numa espiritualidade de graça com o outro, ela é mentirosa, ela não aconteceu. Tanto que 1 João propõe a síntese do Evangelho quando ele diz assim: se você diz ser de Deus, ter consciência de Deus e amar a Deus, mas odeia o seu próximo, você é mentiroso. Simples assim. Quando eu digo que Deus me alcançou de algum modo, mas a minha relação com o próximo ainda eu tolero raiva, ódio, amargura, vingança, a proposta do Evangelho é cortante falando mentiroso. O Evangelho não entrou, não criou raiz, a sua mente ainda é pagã, a sua mente ainda é religiosa. Você reza, você ora, você vai no monte, o Pai Nosso está sempre sendo cantado, mas o Evangelho ainda não entrou. Porque a espiritualidade de Jesus é algo que me alcança, mas que desencadeia numa espiritualidade horizontal, nas relações. E quando ele fala próximo, nós já vimos aqui em outros momentos que o próximo de Jesus, os discípulos chegaram a perguntar, porque a gente quer que o meu próximo seja o Léo. Eu quero que o meu próximo seja a Júlia, que é queridinha, que é bacana. E daí os discípulos falaram, mas mestre, quem é o meu próximo? E ele conta a parábola do samaritano, falando que o meu próximo é todo ser humano. Daquele que eu gosto e o que eu não gosto. O que eu tenho afinidade e o que eu não tenho afinidade. Do Léo ao Jean Willis, ao Pablo Vittar, ao Donald Trump. E a gente, porque é muito fácil viver uma espiritualidade linda com queridinhos dos nossos vínculos. Mas um olhar que ainda carrega indiferença, ódio, desprezo e nojo do aquele que é diferente de mim, daquele que me é estranho, ainda me mostra que se eu for verdadeiro com o Evangelho, que em mim muita coisa precisa mudar ainda. Que em mim, para que a minha mente seja saudável, para que Jesus realmente eu tenha a mente de Cristo, eu não posso permitir que isso permaneça em mim. Quando eu olho para o diferente de mim, quando eu olho para aquele que está além dos meus conceitos de moralidade,
além dos meus conceitos de religião, além dos meus conceitos do politicamente correto, e eu me dou o luxo de ficar com raiva, de ter nojo da pessoa, de ter desprezo pela pessoa. O que Jesus está falando, fala, olha, você pode até ser bem intencionado, mas a cruz ainda não é um marco dentro de você. O evangelho ainda é muito superficial em mim. Se eu quero ser discípulo de Cristo, se eu quero dizer que Jesus é a minha referência, amigo, saiba, primeiro, Deus tem que ser o meu Abba na minha consciência. Mas isso tem que provocar algo. Essa graça que eu recebo tem que provocar uma graça que me faz olhar para o outro. Senão, eu recebi uma graça doutrinária, conceitual, uma informação bonitinha, empolgante, mas não se tornou consciência em mim. Porque o meu olhar pelo outro ainda não é solidário. Ainda é cheio de, até aqui eu vou, a partir daqui eu me dou o direito de ter nojo de você. Até aqui eu vou, mas não me chama... você pode até chamar e falar que Deus aceita o fumante, o cara que bebe, mas o travesti, o transexual, o transgênero, não. Daí foi demais. E daí, 1 João dá um murro na nossa cara quando fala assim, filhinhos, não pequeis, mas quando pecais, saiba, vocês têm advogado junto ao Pai, porque Ele é salvador e perdoador de todos nós. E não só de nós os que cremos, mas de todos os homens. Não somente a nossa comunidade que está orando em nome de Jesus, mas Ele é salvador e perdoador de todos os homens, de todo ser humano. Daí, você está falando, mas você está propondo um universalismo, que no final Deus vai salvar todo mundo e acabou o assunto. Não. Jesus fala, aquele que quer, ou seja, eu tenho que querer. Não existe um estupro do amor de Deus contra a minha vontade. Se eu não quiser, amigo, não quero. A Bíblia fala de um mistério de iniquidade, que é o homem não querer a luz. Mas a maioria das pessoas que não querem Deus, ele não quer Deus Jesus. Ele não quer o Jesus que a religião vendeu para ele, que é um Jesus insuportável, que eu também não quero. Ele não é ateu de Deus, ele não faz piada de Deus, de Cristo encarnado em Jesus, ele faz piada do Deus da Universal, que é um Deus movido a dinheiro. Ele faz uma piada de Deus que a gente faz barganha, esse Deus estereotipado que ele não crê, só que ele acha que Deus é aquilo. Mas vai chegar um dia onde tudo ficará claro, onde a luz será plena para todos entenderem. E há aqueles que não vão querer. Mas como esse mistério se resolverá, como isso acontece no final no coração humano, não é assunto para mim. É algo entre Deus e o homem. No que me diz respeito, Jesus fala, não separe joio de trigo. Não entre em assunto que não te diz respeito. O que eu entendo, que é o que o Evangelho me propõe é, se eu sou consciente, discípulo de Cristo, meu desejo para todo ser humano é graça, salvação e perdão. Mesmo que o cara seja um babaca safado, o meu olhar para ele é de graça. É de misericórdia, é de solidariedade, é de empatia, é de me colocar no lugar dele, no lugar de ignorância dele, porque eu não estou numa posição de juiz sobre ele. Se ele no final não quiser, é problema dele e de Deus. E só a eternidade dirá, mas o meu lugar como discípulo de Cristo é reverente com relação ao coração do outro. Porque o outro ser humano, por mais safado, mentiroso, promíscuo que ele seja, ele tem pai no céu. E o pai dele, que também é o meu pai, me ama como ama ele, como o ama. A gente tem dificuldade de entender que Deus me ama do mesmo modo que ele ama o Bolsonaro,
que Ele ama o Donald Trump, que Ele ama o Jean Willis, que Deus me ama na mesma intensidade de pai gracioso que Ele ama o Pablo Vittar no final do show. Que Ele ama o transgênero que colocou 6 peitos, está com uma boca deformada e que saiu com 15 numa noite. Deus o ama com a mesma intensidade que ama a mim. Então eu olho para Ele com um olhar reverente, de uma pessoa alcançada por graça, e que isso me torna a lente de olhar para o outro. Isso tem que ser um padrão, uma referência, um conteúdo para que a minha mente seja saudável. Caso contrário, eu vou encontrar na espiritualidade da fé um álibi para que eu tenha ódios, inimizades. O exemplo disso, se você ler lá o Salmo 137. Davi começa muito bonitinho, e Deus, e aquela belezura toda que a gente canta, mas ele termina falando assim que os inimigos dele, ele tinha tanta raiva, tanto ódio, que ele queria pegar a cabeça dos filhos dos inimigos dele e bater na pedra. Está na Escritura, está na Bíblia. E a gente acha que porque está ali é tudo Deus. Não, Davi era sincero, genuíno, generoso, intenso para com Deus, mas estava completamente equivocado. A minha referência é Cristo. O meu olhar tem que ter uma referência em Jesus, que me fala para o inimigo, eu devo amá-lo, perdoá-lo, andar uma nova milha. Eu não posso tratar de igual para igual, bater de frente com um perverso, mas eu tenho que dar a outra face. Eu tenho que, se ele quer levar algo meu, eu dou tudo, porque eu não tenho dívidas, ninguém me deve nada e acabou o assunto. Quando isso começa a entrar em mim, e eu sou verdadeiro comigo mesmo, eu vejo quantas antipatias eu carrego dentro de mim. Quanto a gente, em nome da Escritura e da moral e do clube que eu frequento religioso, me dá o direito de ter antipatias com os outros. Antipatia política, antipatia religiosa, antipatia ética, antipatia familiar. E eu acho que porque você não sabe o que ele me fez. É porque você não sabe o que ele me falou. Se eu quero ter essa mente saudável, lembrando, mais uma vez, Jesus não está falando ou é do meu jeito ou acabou o assunto. Ele só está me dizendo assim: filho, faça do jeito que você quiser, mas se você não fizer desse modo, essa é a referência de saúde para sua mente. Eu posso fazer de outro jeito e me estribuchar, e viver angustiado, ansioso, doente, porque eu estou trilhando um caminho de angústia, um caminho de envenenamento do meu ser, de desumanização da minha alma. Agora, o que ele está me propondo aqui, eu estou falando e compartilhando com vocês, é só um modo para que a nossa mente será saudável, para que a nossa espiritualidade vai ser equilibrada, para que o nosso olhar para a vida vai ser curado, não vai ser corrompido. Porque quando eu me dou o direito de achar, preste atenção aqui, que Deus não gosta de quem eu não gosto, quando eu me dou o direito de achar que Deus tem antipatia de quem eu tenho antipatia, eu vou me envenenando e eu me coloco num troninho de juiz perverso em nome de Deus, hipócrita e adoecido, porque eu vou me amesquinhando e adoecendo, achando que eu estou numa posição superior, porque Deus está do meu lado, contra os meus inimigos. E nós cantamos isso, e nós oramos isso, e nós fazemos que Deus vai fazer eu passar no vestibular, não interessa se tem 90 sinceros junto lá, porque Deus é meu pai, eu sou um playboy de Jesus. Quando o filtro da minha oração é um pai que é nosso, falo: Deus, o Senhor sabe o que eu quero, mas tu sabes. O Senhor sabe o que eu não sei. O Senhor sabe o coração de cada um das pessoas que estão aqui. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa. Se eu for, amém. Acabou as ordens para Deus.
Acabou um Deus que vai abrir portas, não interessa se para eu trabalhar, outro tem que ser mandado embora, porque eu quero trabalhar. Acabou. A sua espiritualidade vai ficando desviciada. O seu olhar vai ficando descorrompido, porque Deus deixou de ser capitalista com você. E esse olhar de graça e solidariedade e empatia permeia toda a oração do Pai Nosso, porque ele fala: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome e venha sobre mim. Não, venha sobre nós o teu reino. E sobre nós seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão não é só meu, o pão, ele é nosso. E porque ele é nosso, nos dê hoje. Não é só para mim. Não é eu comer e o outro passar fome porque eu sou filho do rei. Não. Que o Senhor dê para nós. E se eu tiver um pouquinho mais, é porque eu veio um pouquinho mais para eu compartilhar com o outro. Porque o pão não é só meu, o pão é nosso. E acabou aquela torcida do inferno, porque eu não falo que eu me livra do mal e da tentação e que o resto se arrebente. Não, livra-nos todos nós do mal. E não deixe que nenhum de nós caia em tentação. Então aquela torcida de olhar o cara se arrebentando na TV e falar: é safado mesmo, é o Lula, é o Zé Dirceu, tem que arrebentar. Acabou. Porque você vê a justiça, mas o seu olhar para ele é de reverência. Você vê um ser humano ali. Você olha e você fala: aquela pessoa tem filho, tem neto, tem amigos, tem uma mulher, está sofrendo. Não interessa se o cara é um safado, mas o meu olhar é de graça sobre ele. Porque eu olho com reverência a dor do outro, mesmo que ele mereça passar o que está passando. Mas isso diz respeito a ele, Deus e a justiça. Eu, discípulo de Jesus, não estou na torcida do diabo, que aplaude a tragédia alheia. Eu quero que eu seja livrado do mal na mesma intensidade que eu quero que o Lula seja livrado do mal. Se ele precisa pagar o que for, é ele e a justiça. Eu quero que o coração dele alcance perdão e graça. Eu quero que o Donald Trump vire um anjo de Jesus. Eu quero que o cara da Coreia do Norte, que é um maluco, tenha um coração encharcado de graça. Se isso acontecerá, não me diz respeito, mas eu não me permito criar hostilidades contra ninguém. Eu não me permito, em nome de um versículo de nada, criar raivas e animosidades com relação a um outro ser humano, porque o Deus Abba não é só meu, ele é nosso. Ele é um pai que é meu, mas é um pai também de cada ser humano, do meu próximo. E se isso não se converter num olhar de graça, eu ainda não entendi a primeira parte da coisa. Eu ainda só tenho uma informação bonitinha. E um exemplo bem interessante sobre isso, no profeta Jonas, a Bíblia conta que quando Israel se dividiu, houve muito massacre e um povo em específico estuprou, matou, destruiu todo aquele povo onde Jonas estava. E esse povo era um povo de Nínive. Então, você imagina, a gente tem raiva ou tem hostilidade, o pessoal da esquerda tem raiva da direita, o do PT tem raiva do PSDB, e a gente não conversa com o tio, com a prima, com o vizinho, porque o cara vota no Lula, porque o cara vota na Marina, e a gente tem umas frescuras. Aquele povo, estou falando de homem que teve a sua mulher estuprada. Você imagina? A sua tia, a sua mãe, a sua amiga, a sua mulher foi violentada por um povo. E de repente Deus fala com Jonas e fala: sabe, Jonas, aqueles caras que você tem antipatia, raiva, ódio, inimizade, que você quer que exploda, eu os amo. Então vá e diga a eles que eu os amo. Jonas esbravejou. Meu amigo, vamos ser sinceros.
E ele falou, não, né? Aí o senhor brincou com a minha cara. E você vê a pedagogia do amor de Deus, porque não era somente aquele povo que Deus queria alcançar, era o coração de Jonas, que estava adoecido pela raiva de um grupo de pessoas. Eram 120 mil pessoas. E Deus fala com Jonas, fala, vá lá e diga àquelas pessoas que eu não sou um Deus de gueto, desse grupinho de Israel. Eu amo o homem, o ser humano. E Jonas brigou contra isso, e quem conhece a história já deve ter ouvido, até a história da baleia que engole, tá? Como aconteceu, se é alegórico, se é real, não sei. Sei que de uma forma louca, Jonas foi arrancado e jogado, e Jonas fala e prega a graça de Deus para aquele povo, e para a infelicidade de Jonas, eles creem e se convertem. E ele fala, mas tá de sacanagem, eu queria que eles fossem para o inferno, e eles gostam da coisa. Eles creem no Evangelho. E você vê, e nós estamos falando de um homem com um problema sério, onde o cara da família dele, a cidade, o grupo que ele vivia, foi violentado por esse povo. Seria mais ou menos dizer para o judeu ir amar o alemão pós-holocausto. Era grave, assim. E Deus você fala, não, mas eu sou do Novo Testamento. Dê nós um outro exemplo para a gente não se delongar. Daí você chega no apóstolo Pedro, lá em Atos 10. O apóstolo Pedro, né, pregava e muitos eram acolhidos pela graça de Deus. Um apóstolo de verdade, que andava com Cristo, que viu todo o processo de ensino e encarnação do Evangelho em Jesus, estava vivendo o processo apostólico, ele, os amigos dele, os irmãos dele, e ele tira um tempo de jejum e oração. E a Bíblia fala lá em Atos 10, vocês podem ler depois, que de repente Pedro entra num transe e ele vê descer do céu um lençol. E naquele lençol tinha alimentos abomináveis pela lei, pelas escrituras, que ele não podia comer. Répteis e coisas, pense coisa que você jamais comeria. Cobra, jacaré, coisas, répteis, tudo que na lei de Deus ele não podia comer. E a voz disse para ele, come, Pedro. E ele fala, jamais, não como coisa impura, na minha boca não, Senhor. E a voz diz para ele, não chame de impuro o que eu já chamei de puro. E Pedro falou, então come, Pedro. E Pedro falou, jamais, é um lençol de abominações. E a voz disse, não, é um lençol de graça. É o lençol da misericórdia. Pedro, come, Pedro. E Pedro teve aquele momento de embate até que a voz disse para ele, Pedro entendeu que aquilo era pedagógico para ele. E a voz disse, vai vir pessoas aqui e vão chamar você para pregar. E veio, você pode ler depois, um grupo que chama Pedro, e Pedro vai. E Pedro chega num lugar onde não eram judeus. Não eram as pessoas que ele estava acostumado. E Pedro entendeu que aquela visão, aquela experiência que ele teve, foi porque ainda a mente dele, mesmo caminhando com Jesus, mesmo sendo um discípulo de Jesus, um apóstolo de Cristo, dentro dele, consciente ou inconscientemente, ainda tinha coisas que ele não queria mexer. Tinha pessoas, grupos, situações que ele se dava o direito de ter desprezo, de achar que era abominável, de achar que não mereciam Deus. Que Deus, o Senhor pode amar e cuidar todo mundo, mas esses aqui não. Então Pedro chega e começa a fazer um discursinho de 1,99 e fala, vocês sabem, né, irmãos, que pela lei de Deus eu não poderia estar aqui falando com vocês. E Pedro começa, e até que daí ele vai e entra numa boa, e a palavra diz que ainda enquanto Pedro falava, de uma forma soberana, o Espírito se derrama sobre aquelas pessoas.
para surpresa de Pedro, o lençol que ele chamava de abominações foi encharcado da graça e do Espírito Santo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que mesmo a gente está aqui, cheio de Deus, orando, buscando Jesus, mas o meu convite, o meu desafio para nós é que a gente tenha coragem de ver o que a gente ainda carrega como desculpas, até baseado na Bíblia. Porque Pedro brigou com aquilo citando as Escrituras, porque não podia comer. E o que ele teve que entender que na graça de Deus não há abominações. Não existe lençóis das impurezas. Não existe grupos pelos quais Deus não ama. Homens pelos quais Deus despreza. Seres humanos pelos quais Deus faz cara de nojo. Quem faz cara de nojo sou eu, quem despreza sou eu, quem abomina sou eu. Mas Gálatas diz que na cruz de Cristo a graça de Deus nivela todo ser humano. Não há judeu, não há gentil, não há publicano. Eu, pregando aqui para vocês, e a prostituta lá na esquina se vendendo, a graça de Deus me nivela a todo ser humano. O que eu tenho pela bondade de Deus é um entendimento para a minha vida e que só me dá responsabilidade, porque ela não entendeu. Então, o que me coloca sobre ela? Nada sobre ela. Eu só sou um irmão que tem uma voz para falar a ela. Eu sou ministro da reconciliação. 1 Coríntios diz que nós somos embaixadores de Cristo, como ministros de reconciliação, como se Deus, através de nós, disséssemos ao mundo que vocês já estão perdoados. É o olhar de igual para igual para qualquer ser humano, mesmo aquele que eu tenho as antipatias que eu me permito ter ainda. É saber que Deus o ama, que o meu pai é o pai dele, que aquele que é meu pai também é pai dele. Aquele que é o meu Abba, que me acolhe na minha ignorância, o acolhe também na ignorância dele. Quando isso entra em mim, não tem como o meu olhar não se alterar. Não tem como a minha misericórdia ser seletiva. O meu perdão ser seletivo, porque eu entendo que o que me alcançou era incalculável. Era o perdão que eu pedi a Deus e que eu recebi de Deus faz com que qualquer perdão que eu tenho que dar seja café com leite. Porque eu sei a graça que me alcançou. Eu sei o Pai que é meu Abba. Então, o meu olhar, a minha consciência de graça para com o outro nivela, faz com que eu seja solidário, empático. E cada vez com que algo começa a brotar em mim, eu me educo na graça de Deus, eu me esmurro no meu corpo, porque eu sei, porque eu tenho que me lembrar que Deus não é um Deus de playboys, não é um pai de grupinhos, não é uma pessoa, um amor seletivo, mas é uma graça que envolve a criação. Então isso filtra todas as minhas orações. Filtra todos os meus pensamentos, acaba com muros de separações. Todos caíram na cruz. Todos os muros de separações, de abominações, de grupos, de seitas, de religiões. A cruz de Cristo, historicamente, é a simbolização de que Deus não está nesse negócio. De que o Deus acolheu o ser humano antes que o mundo fosse criado. O Cordeiro de Deus foi imolado por todos. Como isso se dará na eternidade, não é departamento meu. O meu departamento é olhar para o outro de igual para igual. Daí você pergunta, tá, mas a gente não está falando de espiritualidade, como eu mostro isso para Deus? Daí a gente se pergunta, mas como que eu posso então servir a Deus? Como que eu posso cultuar a Deus? Como que eu posso fazer algo para Deus? Duas maneiras. Salmo 116. O salmista diz, Senhor, como que eu posso expressar todos os benefícios que me alcançaram? E ele responde,
beberei do cálice da salvação. Ou seja, vou parar de brigar com isso. Eu simplesmente vou crer e vou receber. Desistir das minhas justiças, da meritocracia, de parar de tentar impressionar Deus, porque sei que Deus foi agradado em Cristo, que o que me perdoa é o sacrifício de Cristo, o que me acolhe é a graça de Cristo. Então eu simplesmente bebo em graça. E a segunda coisa é que, então, o que eu faço com isso? Uma vez que eu bebi dessa consciência, daí Jesus me ensina que o único modo para que Deus seja tocado com essa minha consciência, ele fala lá em Mateus 24. Ele fala, quando eu faço para qualquer pessoa, quando eu visito o cara preso, quando eu acolho a pessoa sozinha, quando eu dou comida para o faminto, quando eu dou água para o que está com sede, quando eu faço, porque o único modo de eu tocar Deus, de eu servir Deus, de eu cultuar Deus, é no meu próximo. Não é no meu próximo, também é no meu próximo aqui, mas é no ser humano. Deus, que é por isso até que eu vim com essa camiseta, Deus só aceita ser amado, a possibilidade de eu demonstrar o meu amor a Deus não é cantando, não é orando, não é jejuando. A gente já viu os processos e tudo isso, o jejum, a minha oração, a minha meditação na palavra, tudo isso é em meu benefício. Sou eu que preciso orar. Não altera Deus, sou eu que preciso me lembrar e me educar a minha mente a confiar em Deus. Sou eu que preciso muitas vezes ficar em silêncio, até sem comer, quietinho, na minha, sem contar para os outros, para que a minha vida se desacelere e eu me foque em Deus. Só eu que preciso disso. Deus precisa do meu dinheiro? Jamais. O Salmo 50 diz assim, Deus falando, eu preciso de sacrifício? Eu preciso de cordeirinho? Sabe, um Deus inseguro que precisa que fiquem falando que Ele é o máximo, que Ele é grandioso, que fiquem lembrando para Ele, sabe, um Deus Alexandre o Grande, um Deus Nero, que precisa que fiquem afirmando. Não, esse Deus, só a religião crê nele. Deus, lá no Salmo 50, fala, não preciso fazer nada para mim. Isaías 58 fala, eu preciso que vocês passem fome para mim? Jamais. Então, o único jejum, a única oração, o único modo que eu posso servir Deus é na horizontalidade dos meus vínculos. É no modo que eu trato o outro. Quando eu dou comida para o outro, Jesus fala lá, leia depois Mateus 24, eu estou dando comida para Deus. Quando eu ajudo o outro, quando eu acolho o outro, é simples e cortante assim. Qualquer coisa que passar disso, amigo, é religião, é até cristianismo, é até em nome de Jesus, mas é uma falácia. Não tem nada a ver com Cristo. Porque a consciência do Abba tem que mudar a minha consciência de graça com relação ao meu próximo. Amém, meus irmãos? Ficou alguma dúvida? Na semana que vem a gente continua. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos
perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre.